Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, onde quer que você esteja, espero que você esteja muito bem. Vamos aqui trabalhar conteúdo programático, trânsito, legislação de trânsito, Lei 9.503, de 23 de setembro de 97, guarda vertentes. Eu sou Celso Luiz, tá? Vamos trabalhar algumas questões aqui para a gente estar dando uma revisada aí nessa véspera de prova, né? Desejando já sorte para todo mundo, que todos realizem o sonho do concurso público, que todos possam alcançar o tão esperado concurso público, ou seja, eu possa, desta forma, estar conseguindo, né, minha efetivação em um cargo público. Pessoal, vamos aqui trabalhar o conteúdo programático da Guarda Vicente, da questão de trânsito. Vocês estão vendo aqui uma primeira questão, tá? Essa primeira questão aqui, ela trabalha uma coisa bem interessante. Código de Trânsito Brasileiro, né? Isso, ó. De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, o CTB, a Lei 9.503, de 23 de setembro de 97, tá? Sobre competência, ou seja, a autorização legal para executar, para fazer. Sobre as competências dos municípios, no âmbito das suas áreas de atuação, área de circunscrição, analise a afirmativa abaixo. Primeira opção aqui, ó. Você tem aí, implantar, manter e operar o sistema de sinalização, os dispositivos e os equipamentos de controle viário. Ele quer saber se isso daqui, dessa primeira opção aqui, é competência do município. Pessoal, as competências municipais estão todas alencadas lá inicialmente no artigo 24 do CTB, tá? E essa primeira coisa, implantar e manter e operar o sistema de sinalização, os dispositivos e os equipamentos de controle viário, sim, é competência municipal. Você vai encontrar isso no inciso 3, no terceiro inciso do artigo 24. Então, aqui eu já tenho uma competência municipal, certo? Eu teria já aí uma competência municipal. Show? Tranquilo? Muito bem. Lá, segunda alternativa, executar a fiscalização de trânsito nas vias terrestres e edificações unicamente de uso público, tá? Autuar e aplicar as medidas administrativas cabíveis e as penalidades de advertência por escrito e multa por infração de circulação, estacionamento e parada, previstos neste código. Pessoal, isso aqui, o texto em si, ele está praticamente correto. A única coisa que transforma esse texto em equivocado, errado, é dizer que o município só poderá atuar na fiscalização de trânsito em edificações unicamente de uso público. Você vai ver lá, nos incisos 6º do artigo 24, você vai observar o quê? Você vai observar que o próprio CTB nos diz que essa fiscalização pode ser em estabelecimentos privados de uso coletivo também, não só de uso público. Em estabelecimentos privados de uso coletivo também poderá ser executada essa fiscalização. Então, essa segunda alternativa aí, eu já tenho um equívoco. Então, a gente já vai observar aí. A primeira está correta, a segunda eu já passo a ter uma coisa errada, então eu já vou marcar diferente aqui, tá? E aqui eu vou para a terceira opção, estabelecer de forma estabelecer de forma isolada as diretrizes para o ordenamento e o policiamento ostensivo de trânsito na circunscrição do município. Não, pessoal. Vocês vão perceber isso lá no inciso 5º do artigo 24, que isso aqui também está equivocado. Não é de forma isolada, mas de forma conjunta, não de forma isolada. Então, eu tenho uma segunda alternativa aqui equivocada. Então, se ele quer saber o que está correto, apenas a letra, a alternativa primeira aqui, ela está correta. Então, a resposta a essa questão primeira aqui é a letra A. Apenas a alternativa 1, ou primeira, está correta. Tranquilão aí, show de bola, sem problema. Vamos que vamos passar nessa prova. Segunda questão. Acerca dos procedimentos para procedimentos para habilitação de condutores, tá? É errado, incorreto afirmar. Os condutores das categorias C, D e E
deverão habilitar-se a submeter-se a exames toxicológicos para a habilitação e renovação da CNH. Primeira alternativa, certo? Pessoal, vocês querem saber o processo de habilitação dele estar regulamentado no CTB? Você vai lá, dá uma observada lá do artigo 140 até o artigo 160. Nós temos aí todo o processo de habilitação do artigo 40 até o 140 até o artigo 160, tranquilo? Alternativa B. Caso o candidato seja reprovado no exame escrito sobre legislação de trânsito ou de direção veicular, só poderá repetir o exame depois de decorrido 15 dias úteis da divulgação do resultado, letra C. B. Letra C. O exame de direção veicular será realizado perante uma comissão integrada por 3 membros, designado pelo dirigente do órgão executivo local de trânsito. O exame de habilitação, exceto o de direção veicular, poderão ser aplicados por entidades públicas ou privadas credenciadas pelo órgão executivo de trânsito dos estados e do Distrito Federal, de acordo com as normas estabelecidas pelo CONTRAN. Letra E. O condutor que exerce atividade remunerada ao veículo terá essa informação incluída na sua CNH, na sua Carteira Nacional de Habilitação, tá? Conforme especificações do CONTRAN. Vamos analisar agora friamente. Pessoal, o artigo 148A, isso aqui está correto, tá? A letra A está correta. Ela está correta, de acordo com o artigo 148A. Tranquilo? Sem problema aí. Tranquilo aí? Os condutores que são habilitados na categoria CDE deverão ser submetidos a teste toxicológico, exame toxicológico, sim, a cada 2 anos e meio, para renovação da habilitação e para obtenção da habilitação. Certinho, isso aqui está certinho. Vamos lá. B de bola. Caso o candidato seja reprovado no exame escrito sobre legislação de trânsito ou de direção veicular, poderá repetir o exame depois de decorrido 15 dias úteis da divulgação do resultado. Pessoal, o processo de habilitação, além do artigo 140 até o 160, ele está também regulamentado lá na resolução 789 de 2020. E esse prazo aqui, 15 dias úteis, ele não existe. Tá? Hoje, quando um candidato à permissão para dirigir, ou habilitação, como as pessoas falam, ele reprova no exame teórico, técnico, ou no de direção veicular, ele pode repetir esse exame no dia seguinte ou no próximo dia útil. Então, a alternativa B, ela está equivocada. Tá? Vamos ver aqui. O exame de direção veicular será realizado perante uma comissão integrada por 3 membros, designados pelo dirigente do órgão executivo local. Perfeito, certinho também, certinho. Essa expressão aqui, essa alternativa aqui, C, está lá no artigo 152, tá? Do CTB, você vai ver que você consegue confirmar que isso aqui também está correto. Ele pede a incorreta, então a gente já achou que é a B, né? Mas vamos lá, verificar o restante. Os exames de habilitação, exceto de direção veicular, poderá ser aplicados por entidades públicas ou privadas credenciadas pelo órgão executivo de trânsito dos estados e do Distrito Federal e de acordo com as normas estabelecidas pelo CONTRAN. Letra D, está no 148 lá, também está correto. Então, isso aqui também está correto. A confirmação disso está lá no artigo 148 do Código de Trânsito Brasileiro. Perfeito, vamos aqui. O condutor que exerce atividade remunerada, que vai aparecer lá no campo de observações exerce atividade exerce atividade remunerada, vai aparecer lá no campo de observações da CNH dele, isso aí lá, e que essa atividade esteja vinculada ao veículo, tem que ter essa informação incluída, sim, tem que estar lá na Carteira Nacional de Habilitação. Correto, perfeitinho aqui, sem problema nenhum. Tranquilo aí, pessoal, show de bola. Vocês vão ver a confirmação dessa letra E lá no artigo 148, parágrafo 5º do CTB, certo? Tranquilo aí? Então, a resposta aqui a essa questão seria a letra B de bola. Tranquilão aí? Show! Vamos para a próxima questão. Vamos lá. De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro,
sobre as competências dos municípios no âmbito da sua circunscrição. Analise a afirmativa errada, equivocada, incorreta, abaixo. Vamos lá. Conceder autorização para conduzir veículos de propulsão humana e de tração animal. O município, ele concede essa autorização para a condução de veículos de propulsão humana e tração animal? Correto, pessoal. Com certeza, sim. Vocês têm uma olhadinha lá no artigo 141, parágrafo 1º do CTB, diz que o município fará isso também. E o artigo 24 me diz que, lá no inciso 18º, que o município tem a competência, né, para fazer isso. Ele tem essa autorização legal, a competência legal para fazer isso. Então, a alternativa A, ela está correta. Ela está correta. Então, ele quer errada, incorreta, né? Na letra B de bola. Credenciar os serviços de escolta, tá? Fiscalizar e adotar medidas de segurança relativas aos serviços de remoção de veículos, escolta e transporte de carga divisível. Artigo 24, inciso 12º, confirma está aqui. Então, a alternativa B de bola também é uma competência do município, dos órgãos municipais, tá? Tranquilo aí? Letra C de casa. Registrar e licenciar na forma da legislação veículos de tração animal e propulsão humana e fiscalizando, autuando, aplicando penalidades e arrecadando as multas decorrentes das infrações. Nessa alternativa C, diz que o município ele pode registrar e licenciar os veículos de propulsão humana e tração animal, pode fiscalizar, autuar, aplicar penalidades e arrecadar as multas. Perfeito, pessoal. A gente vai observar isso aí. O artigo 129 diz que o município, o registro de licenciamento dos veículos de propulsão humana e tração animal ficará a cargo da legislação, ou seja, do município. O município é que tem essa competência legal. Então, a alternativa C também está equivocada. Confirmando isso aqui, ó, também no artigo 24, inciso 17. Tranquilo aqui, então, A, B e C estão corretas. Não achamos a incorreta ainda. D. Conceder autorização para conduzir veículo de propulsão humana e tração animal. Opa, até aqui está certo, né? Até a vírgula aqui está certo. Assim como a autorização para conduzir ciclomotores. Negativo, pessoal. A autorização para conduzir ciclomotores não é de competência municipal, tá? A autorização para conduzir ciclomotores trata-se de uma competência do órgão executivo estadual de trânsito, o DETRAN, por delegação do DENATRAN. Então, achamos a alternativa equivocada, incorreta, que é a letra D de dado. Tranquilão aí, show de bola. Aí vamos aqui, só para confirmar, a letra E. Aplicar a penalidade de suspensão do direito de dirigir, quando prevista de forma específica para a infração cometida, e comunicar a aplicação da penalidade ao órgão executivo de trânsito da União. Show de bola. Inciso 22 do artigo 24. Isso aqui também está corretinho. Tranquilão aí, show de bola nessa questão aí. Então aqui, a alternativa aqui seria a letra D de dado, ou simplesmente delta. Tranquilo aí, pessoal? Vamos aqui em frente. Quarta questão. O uso do cinto de segurança é obrigatório para todos os ocupantes do veículo. Todos os ocupantes? Positivo, pessoal, positivo. Lá no artigo 65 diz que é obrigatório o uso de cinto de segurança para condutor e passageiro em todas as vias do território nacional. Se liga nisso aí, tá? Obrigatório para todos os ocupantes do veículo, né? Todos, em todas as vias do território nacional. Tranquilo aí? Show de bola? Não interessa. Condutor e passageiro em todas as vias do território nacional. Vamos lá. Do veículo. Assim, caso o passageiro, note que aqui, ó, se eu estou falando de todos os ocupantes, aqui ele não está medindo, ele está dizendo que se o passageiro do veículo, se o passageiro aqui, ó, estiver sem fazer uso do cinto, deixe de utilizar o cinto de segurança, estaremos diante de uma infração? Sim. De que tipo de infração? É isso que ele quer saber. Então, a gente vai lá. O artigo 167 diz a mim qual é o tipo de infração que essa pessoa cometeu, esse condutor, no caso, que é de responsabilidade do condutor, essa infração, tá? É uma infração de natureza grave, segundo o artigo 167 do Código de Trânsito Brasileiro, tá?
Lembrando que também o cinto é um equipamento obrigatório, previsto lá no artigo 105 do CTB e também na resolução 912/22, que trata dos equipamentos obrigatórios do veículo. E os requisitos do cinto de segurança a gente vai achar lá na resolução 951/2022, tá bom? Então, se é infração grave, eu já eliminaria aqui ó, a B, porque fala que é leve, já eliminaria aqui a D, que fala que é média, e já eliminaria aqui a E, porque fala que é gravíssima. Então, é uma infração natureza grave. Ficaria a letra A e a letra C, certo? Aqui, infração de natureza grave sujeita a penalidade de multa, medida administrativa de retenção para a colocação do cinto. Perfeito, seria esse aqui, ó. A alternativa aqui, ó, é uma infração de natureza grave, sujeita a penalidade de multa, um valor referente à infração de natureza grave, e será adotada pelo agente de trânsito em loco a medida administrativa de retenção do veículo para colocação do cinto de segurança. Show de bola aí? Tranquilo? Então, letra A. Muito bem, vamos lá aqui. Próximo. Quinta questão. Fabrício, né? Fabrício aqui, ó, esse cara aqui, e seu amigo Marcos foram para uma festa no final de semana. Como havia ingerido bebida alcoólica durante a festa, Fabrício tomou uma, né, na festa, encheu o tanque de bebida alcoólica, né? Como havia ingerido bebida alcoólica durante a festa, Fabrício entregou a condução do seu veículo a seu amigo Marcos. Ele disse: Marcos, eu bebi, leva o carro aí para mim, por favor, a fim de que este conduzisse o automóvel na volta para casa. Ao ser abordado pela fiscalização da GCM, né, da Guarda Civil Municipal, constatou-se que Marcos estava dirigindo sob influência de álcool, ou seja, ele entregou o veículo a Marcos, mas Marcos estava dirigindo, foi constatado que o mesmo estava dirigindo sob influência de álcool. E portava também uma arma de fogo de maneira ilegal. Opa, e agora, o que é que vai fazer? Né? Diante desse cenário, quais procedimentos corretos? Ou seja, o que essa equipe da GCM deve fazer diante desta situação? Vê só, pessoal. Apenas lavrar o auto de infração, ou seja, referente a dirigir sob influência de álcool, e depois arranjar um condutor habilitado e liberar o veículo e mandar Marcos e Fabrício embora. Lavrar o auto de infração e encaminhar o veículo ao depósito, certo? O problema não é o veículo, o problema é o quem? É o condutor, tá? Se liga nisso. Não existe competência legal, a guarda não tem competência legal para fazer esse tipo de trabalho, tá? Deverão ser adotadas todas as providências conforme o Código de Trânsito Brasileiro e a Lei 3022/2014, ou seja, diante de flagrante delito, encaminhar o infrator ao delegado de polícia. E a letra E, deverão, segundo a Lei 3022, diante de flagrante delito, encaminhar ao delegado de Polícia Federal. Vê só, pessoal. Isso é bem interessante. A infração aqui de dirigir sob influência de álcool, ela pode ser capturada no artigo 65, se ele apresentar mais de um sinal e se negar, ou se ele fizer teste e der alguma coisa diferente de zero. Dê pelo menos 0,01 depois de tirar aí a margem de erro, de tolerância, de erro do equipamento, tá? Então, lavrar o auto de infração segundo o CTB, perfeito. Só que nós também estamos diante de um crime de porte ilegal de arma de fogo. É a Lei 3022 lá, no inciso 14 do